É isso que Deus quer de mim, é isso que o Espírito Santo do Senhor está falando muito forte no meu coração. Que as pessoas têm orado, mas não têm essa convicção do que você é santo, que você é justo, que Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, que nós precisamos ter a mente de Cristo, que nós temos que parar de ficar falando mal dos outros, ficar denegrindo, usando a nossa língua, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração, para alimentar as trevas, que nós devemos declarar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, que nós precisamos aprender a pedir dentro desse propósito, porque Jesus falou, até agora vocês não pediram nada, mas pedir recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Deus quer... com eficácia. É muito importante. Todos nós, a oração é como o ar que nós respiramos. Mas vemos que muitas vezes, muitas vidas não conseguem alcançar aquilo que nós deveríamos alcançar através das nossas orações, através da nossa súplica, através das nossas petições. Muitas pessoas já desanimaram. Não oram mais, não têm vontade de orar, porque não entende, não tem a revelação da importância. E muitas vezes outros se tornaram religiosos quando se trata referente à oração. E eu quero usar aqui as palavras de Jesus que está em João, no capítulo 16, versículo 23 em diante, diz assim, 23 e 24. João 16, 23 e 24, diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e o recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto. Jesus está dizendo, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo que pedir ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Jesus estava falando ali com os seus discípulos. Ele sabia que logo Ele estaria partindo junto com o Pai. Ele diz assim, até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que o vosso gozo seja completo. Querido, muitas vezes eu vejo muita interrogação, muitas pessoas que chegam, eu oro diariamente por muitas pessoas. Tem dia que eu chego à tarde e estou com a voz cansada, são áudios, são atendimentos, são pessoas de vários lugares que ligam para nós, pedindo oração, pedindo uma palavra. E eu pergunto, mas você não orou por essa causa? Mas eu orei, mas até agora nada acontece, pastor. Então, para obter uma oração eficaz, nós precisamos entender a obra de Jesus. Muitas vezes as pessoas estão orando, usando o nome de Jesus e não têm alcançado aquilo que deveria alcançar. Por quê? Porque a oração você precisa orar com consciência. Jesus diz, Ele diz que nós devemos saber de tudo. Você pode imaginar que Jesus já preparou todas as coisas para mim e para você? Consegue entender que Jesus já preparou todas as coisas? Quando Ele diz assim, naquele dia, Ele está falando sobre 2 tempos. É muito importante o que eu vou falar aqui. Quando Jesus está falando naquele dia, Ele está falando sobre 2 tempos, sobre 2 épocas distintas. Jesus diz que viria um dia. Que dia é esse que Jesus está dizendo? Ele diz naquele dia, qual seria esse dia que Jesus está dizendo? A resposta é, Ele estava falando depois da morte dele, depois da ressurreição dele, e depois da ascensão dele junto ao Pai, à destra do Pai. Era sobre esse dia que Jesus estava falando. O dia que Ele estivesse sentado à destra do Pai, esse dia que Ele estava se referindo.
vocês poderiam pedir diretamente para o Pai Celestial. Ele diz, olha, depois daquele dia, neste dia, ele assumiria a sua posição, à destra do Pai. E por isso ele diz, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E eu farei para que o gozo de vocês seja completo. Por que Jesus coloca com tanta ênfase naquele dia? Por que Jesus coloca? Porque antes da sua morte, a humanidade ela não tinha acesso diretamente ao Pai. Como nós temos hoje. Eles não tinham. Eles tinham que pegar um animal lá, fazer todo um cerimonial, fazer um ritual, um sacrifício pela expiação, pelos pecados. Tudo eles tinham que chegar até o sacerdote, confessar lá. O sacerdote pegava o animal, imolava, oferecia. Era uma maneira, e isso não perdoava o pecado, somente cobria. O sangue somente cobria os pecados. E não era perdoado. Por isso que o profeta Isaías, ele escreve, Isaías 59, versículo 2, e diz assim, a vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Ou seja, o pecado do homem na humanidade naquela época, havia uma separação entre o homem e Deus. O pecado, iniquidade. E que de forma que Deus virava o rosto, porque Deus não pode se relacionar com o pecado. Então o homem ficou separado de Deus pela queda de Adão e Eva. O homem se distanciou, se tornou inimigo de Deus. Porque antes de Cristo, a humanidade não podia ter o acesso a chegar como eu e você podemos chegar. E era sobre esse dia que Jesus estava dizendo, que era por causa do pecado. Isso separava o homem de Deus, porque éramos herdeiros do primeiro Adão. O primeiro Adão era inimigo de Deus. E era por causa disso, era exatamente isso que Jesus estava dizendo. É muito importante, eu sei que você sabe, mas muitas vezes, por que eu estou correndo atrás de tantas pessoas pedindo oração? Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos orar em concordância. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos orar um para com os outros para que tudo vá bem. Eu sei que a Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que estão em iniquidade, aqueles que estão em pecado. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos aqueles que estão enfermos, pelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Eu sei de todas essas coisas. Mas por que tantas pessoas oram e não acontece nada na vida delas? Por que tantas pessoas busca, faz campanha, vai no monte, faz isso, e não tem nenhuma experiência com Deus? Nada acontece. Porque nós sabemos que através de Jesus Cristo, que nós chegamos ao Pai. O próprio Jesus fala em João 14, 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo, ninguém vem a não ser por mim. Aqui em João 16, 24, até agora nada pedis em meu nome, pedi ou recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Será que Jesus estava mentindo para nós? Que nós pedimos alguma coisa em seu nome e recebemos? Será que quando eu não recebo aquilo que eu acho que deveria receber, será que o Senhor está cumprindo essa palavra na minha vida? Ele estava falando exatamente, depois que ele morresse, ele ressuscitaria, subia à destra do Pai, e ele ficava de intercessor por nós, e tudo que nós pedirmos no nome dele, somente pedir, mas pedir com a certeza do que você é atendido. Esse é o primeiro passo. Ele diz, pedi e recebereis. Ou seja, não peça com dúvida. Peça sabendo que você terá a resposta. O que é pedir em nome de Jesus, pastor? Pedir em nome de Jesus não é dizer assim, Pai Celestial, eu necessito, eu peço isso, não sei o que, em nome de Jesus. Isso é religião. Isso não é oração. Muitas pessoas usam o nome de Jesus como fosse um amuleto.
como se fosse um jargão. Usa o nome de Jesus como amuleto, como um jargão. Porque, que nem um papagaio, porque todo mundo fala, ele começa a repetir outra vez. Isso não é orar em nome de Jesus. Terminar uma oração dizendo, não, tudo que você pedir depois, fale o nome de Jesus. Isso não é orar em nome de Jesus. Eu sei que estou escandalizando vocês aqui. O que significa pedir em nome de Jesus? Quando você pede em nome de Jesus, significa você pedir em nome de Jesus e pedir discernindo. Ter consciência, eu estou pedindo em nome de Jesus, porque eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele morreu na cruz, Ele levou todos os meus pecados, todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades, todas as minhas maldições, todas as minhas iniquidades, toda a minha fragilidade, todas as minhas dores, Ele já levou na cruz do Calvário, Ele tomou isso sobre si, Ele resgatou tudo aquilo que Satanás roubou de nós, de Adão e Eva, tudo aquilo que Satanás roubou, Jesus restituiu, e Jesus, Ele morreu no meu lugar, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele subiu ao céu, Ele está à direita do Pai, Ele está ali esperando, intercedendo, suplicando pela minha vida. Quando você discerne todo esse ato de Jesus, e você pede com essa convicção, aí o Senhor se manifesta na tua vida. É totalmente diferente somente você falar no nome de Jesus. Nós precisamos aprender a discernir em nome de Jesus. Quantas e quantas pessoas que eu tenho orado com câncer, com AIDS, e eu sempre falo para as pessoas, olhe para mim. Eu sempre falo, eu estive orando para uma senhora anteontem que estava... Eu nunca tinha visto um tumor tão grande, uma mulher, jovem senhora. A barriga dela parecia que tinha umas 3 crianças dentro da barriga dela. Terrível. Pessoa cristã. Eu fui orar com ela e eu falei, irmã, tudo que eu quero que a senhora entenda, essa doença, esse câncer não é seu. Essa doença é ilegal, não é sua. Eu quero que a senhora entenda isso. E que Jesus já levou na cruz do Calvário essa doença. E nós temos direito da cura divina. Nós temos direito de ter saúde divina. Nós temos direito de ter uma vida de paz, uma vida sem dor. Eu quero que a senhora creia nisso aqui. Que nem quando eu orei por aquela jovem senhora lá em São José do Rio Preto. Quando ela estava no mundão, ela se contaminou, era uma mulher aidética. E agora ela veio para a igreja, se casou, mas a AIDS estava ali. Queria ter filho, mas não podia. Tinha um termo ali que não podia ter uma relação normal com o seu esposo. Que não podia doar sangue, que não podia isso e tal. Ela tinha um termo. E o sonho dela era ser mãe. E eu falei para ela, olha... Tudo que eu quero que você entenda, minha irmã, que essa AIDS não é sua, não pertence a você. Não pertence a você. Jesus já levou na cruz. Ele tomou sobre ele na cruz essa AIDS. E orei por ela no sábado. Foi agora dia 7, 8 e 9 de outubro que eu estive lá. E orei por ela no sábado, dia 8. Quando foi na segunda-feira, ela creu naquela palavra, orei, ungi, declarei. E ela foi fazer o exame no laboratório. E quando ela fez o exame, ela teve a surpresa que não tinha mais nada no corpo dela. E eu falei para ela, tudo que eu quero que você entenda, que você tenha consciência de que essa doença não pertence a você. Ela não faz parte da tua vida. O diabo, ele não pode lançar um demônio na vida do crente, mas ele pode lançar uma seta, uma doença, uma enfermidade. E por isso a Bíblia diz que nós temos que resistir ao mal. Quando Paulo diz assim, eu combati o combate da fé, né? Ele combateu o combate da fé, muitas vezes Paulo foi apedrejado.
Paulo foi mordido por uma víbora, que todos esse homem deve ser mesmo amaldiçoado, porque ele ficou 14 dias no maremoto, escapou de lá, chega numa ilha, uma serpente hiper venenosa mordeu a mão dele, e todo mundo olhando para Paulo, esperando ele inchar, que ia inchar, ia começar a sair sangue pelos poros do seu corpo, e ele ia cair duro. E passou alguns momentos, eles começaram a olhar e depois começaram a mudar a visão, a maneira de pensar. Esse homem deve ser um Deus, porque nada aconteceu com ele. Por quê? Porque Paulo diz: eu combati o bom combate. Não é só quando a pessoa morre, as pessoas nunca às vezes nem era para ter morrido, mas colocam lá, combateu um bom combate, hoje está com o Senhor, nem sabe se está com Deus. O bom combate é isso, eu creio, por mais que o inimigo se levantou, eu tomo posse. Esse é o combate da fé, combater o adversário, combater o reino contrário. E para isso você precisa ter a consciência de que Jesus, Ele fez a obra completa na cruz do Calvário. E quando eu tenho essa consciência, eu peço em cima daquilo que eu creio. É pedir através da obra dEle, do perdão dos nossos pecados através da obra dEle. É isso, orar em nome de Jesus. Não é simplesmente terminar uma oração falando em nome de Jesus. É você orando, tendo a consciência da obra de Jesus. Então quando você ora para um doente, ora para um enfermo, vai expulsar um demônio, tenha essa consciência, além do Espírito Santo que já está em você, do poder, da autoridade, que você tenha essa consciência daquilo que Jesus fez. Agora, se você não sabe, não tem consciência, você se torna um cristão medroso, um cristão que vive se culpando, você começa a ter dúvida da sua salvação, você começa a ter medo na sua vida, você se sente culpado, se sente condenado, se sente pecador. É porque eu sou pecador, por isso que Deus não atende minha oração. Parece que soa suave para você. É porque eu tenho cometido alguns erros e por isso que o Senhor não está atendendo a minha oração. É porque você não tem consciência do que é pedir em nome de Jesus. Porque se você pensa assim, você não está orando em nome de Jesus. Por isso pedir em nome de Jesus é pedir na obra que Ele realizou. Tem pessoas que desistem de orar, tem pessoas que estão na casa de Deus, que nunca produziram fruto para Deus. Outras oram e nada acontece na vida delas. Nada acontece. Por quê? Será que Jesus mentiu para nós? Que quando Ele falou que se nós pedirmos alguma coisa no nome dEle, e tudo que nós pedirmos Ele nos daria, para que o gozo, você tenha uma felicidade, uma alegria completa? Será que Ele mentiu? Olha que Paulo escreve em Efésios no capítulo 2, versículo 12, 2:12. Efésios 2:12. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estrangeiro às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então nós precisamos discernir antes de Cristo e depois de Cristo. O texto diz que naquele tempo, naquela época, antes de Cristo, nós estávamos separados, nós estávamos condenados, nós vivíamos o circo deste mundo. Olha o que diz Efésios 2:24. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar-se ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ele matado a inimizade.
E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe, e a paz os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Paulo deixa aqui bem claro, ele está falando sobre a obra de Jesus. Quem era nós antes de Cristo, quem nós somos agora. Ele tirou toda a separação, toda a divisão, todas as barreiras, e agora nós nos uniu num só corpo em Cristo Jesus. Todos nós agora temos o acesso ao Pai. Podemos chamar Deus de Pai. Tudo por causa da obra de Jesus. Agora nós somos justificados em Cristo. Romanos 5:1 diz assim: justificado pela fé temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Agora nós somos justificados pela fé. Tudo o que você precisa crer nesta obra de Cristo. Então cada vez que você for orar por alguém, ore com entendimento, ore pensando na obra total de Cristo, na obra de Cristo. Tudo aquilo que Ele fez, não ore olhando para a circunstância, não ore olhando para o problema, o tamanho do problema, não olhe para a circunstância das situações. Ore para a obra, por aquilo que Jesus já fez, por aquilo que você é justificado, que você tem a paz de Cristo no teu coração. Porque Deus quer que você viva uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de felicidade. Tudo que você tem que dizer: eu creio, eu recebo, eu creio que Jesus foi morto e ressuscitou, subiu ao céu, está à direita do Pai. Quando eu creio nisso, a Bíblia diz que eu fui justificado. Se você crê dessa forma, você foi justificado. Ou seja, eu me tornei justo, eu me tornei santo, eu me tornei perfeito. E aí você ora com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Essa é a oração com eficácia, que a maioria das pessoas não sabe como orar. Porque santidade não são as obras que eu faço. Santidade é a minha posição em Cristo Jesus. Por isso que nós vemos tantas pessoas dentro da casa de Deus sofrendo. E acho que não, mas... E ela costuma sofrer. E acho que é normal aquilo ali. Mas quando você crê, você é justificado. Deus justificou você. Você foi justificado na obra de Jesus. E aí, se você é justificado, quem vai te acusar? Quem se levanta para acusar você? Se Deus é supremo, do Supremo Tribunal, Jesus te justificou. Não existe condenação contra a sua vida. Agora, tudo que eu e você precisamos é entender esta obra. Por isso que Jesus falou: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Mas vai chegar o tempo, aquele grande dia. E claro que a oração é uma comunhão, um relacionamento com Deus. E você se torna justo. Aí não existe acusação, não existe inferno, não existe demônio, não existe principado, potestade, que possa, homem e mulher, que possa agir contra a sua vida. Mas se você não tiver consciência disso, aí você se torna medroso, inseguro, triste, abatido, desanimado, frustrado. Ninguém pode condenar você. Porque a palavra cristão quer dizer pequenos Cristo. Por isso que falavam para Paulo: esse homem é um Deus. Olha o que aconteceu a essa víbora. Então Paulo, ele sabia quem ele era. Ele disse: eu combati o bom combate. Ele chegou: não sei se é melhor eu ficar aqui, ou eu sei que é muito melhor eu ir junto com o Pai.
eu ficar na grandeza, no esplendor do Pai, mas se eu ficar aqui, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar ganhando vida, eu vou continuar sendo um instrumento, mas eu não sei o que é melhor. Esse homem cresceu em Cristo de uma forma que ele desafiava a morte. Onde que você está, morte? Ou qual é o teu aguilhão, morte? Eu já ensinei aqui, já preguei sobre isso aqui, que você pode resistir à morte. Eu já tive várias experiências de pessoas que estavam ali no leito de enfermidade, que iam para o inferno. Elas iam para o inferno. E quando eu cheguei ali, o Espírito Santo revelou, senti o espírito da morte, dei ordem para ela sair e deixar aquela pessoa e levar aquela vida a aceitar Jesus. Por isso nós precisamos entender, Romanos 5:1, justificado pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 2, por quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra paz, ela tem 38 significados na Bíblia. Tudo que Deus quer que nós estejamos firmes na obra de Cristo. Não na obra religiosa. Firme na graça. O que é firme na graça? Entendendo que Jesus fez todas essas coisas sem eu merecer. De graça. Que você não precisa fazer nada, só você crer. Então nós devemos nos gloriar nessa graça. É isso que a Bíblia chama de graça. Que Jesus nos deu tudo, os benefícios. Ele tomou todas as coisas que Satanás tinha roubado de Adão e Eva. Ele restituiu para nós. Ele completou a obra. Jesus nos deu tudo, os benefícios da sua obra. Para que eu e você possamos desfrutarmos. E aí você pode desfrutar da sua vida espiritual, sua vida material, sua vida financeira, sua vida conjugal, sua saúde, saúde física, saúde espiritual, tudo que você acha, porque Deus olha para o filho dele e Deus não consegue ver você passando por problemas. Deus olha para o filho dele e não consegue ver um filho dele passando necessidade. Mas pastor, eu estou passando necessidade, mas Deus não consegue ver. Você está passando por necessidade porque você não conhece quem você é. Se Jesus já fez tudo, se Ele já resgatou tudo, se Ele já conquistou tudo, se Ele já nos deu tudo referente à vida e à piedade, que está lá em 2 Pedro 1,3. Ele já nos deu tudo referente à vida e à piedade através do conhecimento. Como que você vai passar necessidade? Como que você vai passar por situações adversas? Por isso é pela fé. Mas se você fizer a campanha da rosa ungida, você vai ser abençoado. Se você fizer a campanha do amor, você vai se casar, você vai ter um excelente esposo, uma excelente esposa. Não é assim que estão pregando aí? Se você fizer essa campanha, isso, aquilo, tal, você vai conquistar. Não é pela obra de Jesus, é pelo teu sacrifício que as pessoas ensinam. E por isso que nós vemos tantas pessoas, mas pastor, eu fiz e deu certo. Claro que na lei também existe a graça. Lá na lei, no Velho Testamento também existe a graça. Mas só que nós estamos vivendo num fluxo, não é pela minha força, não é pela minha dedicação, pelas minhas obras de reconhecimento. São obras de gratidão, são obras porque nós já recebemos, por sua obra nós temos todas as respostas. São por causa de Jesus. E nós vemos tantas pessoas sofrendo. Por quê? Eu fui orar semana para uma família.
E que Deus mostrou ali que o problema deles estava relacionado à falta de perdão. E a pessoa não aceita isso. Que o problema dela, que a doença dela é por falta de perdão. E ontem mesmo atendi duas jovens aqui. Eles querem trazer uma moça aqui e falaram, ela está passando isso. E eu sem conhecê-lo, falei, você pode trazer semana que vem. Mas tudo que vocês estão falando aqui, essa pessoa precisa liberar perdão. Quando eu falei isso, elas se olharam uma para a outra. Nossa, mas isso mesmo, é ter um ódio, uma ira dentro dela por algumas pessoas. E a pessoa está morrendo. Porque quando você não libera o perdão, e você não libera o perdão e não pede perdão, isso vai consumindo 80% das pessoas que estão com câncer, doença incurável, está relacionado à área do perdão. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma depressão, medo, pânico, vervulto, angústia, solidão, tristeza, mágoa, ódio. Mas nós temos acesso ao Pai. Por isso não há motivo nem razão para você sofrer essas coisas, opressões espirituais, porque pela obra de Cristo nós somos justificados. Tudo que eu tenho não devo aceitar o medo, a angústia, querer achando que através da minha força eu vou me livrar disso. Não. A obra do Senhor, com certeza Jesus fez uma obra absoluta. E toda essa obra, tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você toma posse, é isso que Deus quer de mim, é isso que o Espírito Santo do Senhor está falando muito forte no meu coração. Que as pessoas têm orado, mas não têm essa convicção do que você é santo, que você é justo, que Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, que nós precisamos ter a mente de Cristo, que nós temos que parar de ficar falando mal dos outros, ficar denegrindo, usando a nossa língua, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração, para alimentar as trevas, que nós devemos declarar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, que nós precisamos aprender a pedir dentro desse propósito, porque Jesus falou, até agora vocês não pediram nada, mas pedir recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Deus quer que você viva essa comunhão, esse relacionamento com Ele. Que você tenha alegria completa em todas as áreas da sua vida. Que você viva bem sucedido. Que você possa viver o teu presente, o teu futuro, a cada dia da sua vida. Que essa alegria seja completa. Não é hoje você está alegre, feliz, amanhã você está triste, abatido, desanimado. Não é isso que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Hoje você tem toda a liberdade de chegar na presença dEle, de se relacionar com Ele, ser grato a Ele, dizer Senhor, você não precisa nem pedir perdão dos teus pecados, você diz assim, Senhor, eu tomo posse do perdão dos meus pecados. Porque o Senhor já fez, eu tomo posse. O mal não tem poder sobre a minha vida. Antes nós éramos devedor, pecador, distante, mas agora nós somos uma só pessoa em Cristo Jesus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não consigo ver o corpo de Cristo doente e enfermo. É por causa da obra do Senhor. Jesus está dizendo, naquele dia, aquele grande dia, vocês podem pedir tudo. Você precisa entender que você é herdeiro de Deus, que você é co-herdeiro em Cristo Jesus. A Bíblia chama isso de alegria completa.
Porque se por acaso existe alguma coisa que você queira, mas não existe, Deus vai trazer existência por causa de você. Ele vai trazer existência. Aquilo que não tem, mas por causa de você, por esta comunhão. Aquilo que Pedro falando para Jesus, Jesus falou, qual o imposto que estão cobrando? Então, estão cobrando imposto, mas nós não temos dinheiro. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, pega um anzol, qual é a tua profissão, Pedro? Sou pescador. Então pega um anzol, vai lá e lança. O primeiro peixe que você pegar lá vai ter umas moedas dentro dele. Você paga o meu imposto, paga o teu também. Pronto. Se eu falar para vocês aqui numa direção de Deus, olha, vocês vão lá no Rio Tibagi, pegam um anzol, molinete e lança lá, vocês vão tirar um diamante. E esse diamante vai solucionar o teu problema, o problema de todos os seus amigos, parentes. Será que você faria? Não, isso é doideira. Foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. Quantos pães tem aí? Somente 5 pães e 2 peixes. Olha a multidão, Deus. Traz-me aqui os pães. Traz-me aqui os peixes. Quantos leprosos? Multidões de leprosos. Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Já estamos lavando a rede, estamos indo embora, não deu nada essa noite. Aí Jesus diz, entre em alto mar, lance à direita. Eles lançaram. E aí o que aconteceu? Chamaram outros barcos, para ajudar, porque era tanto peixe. É esse o nível que Deus quer que eu e você vivamos a partir de agora. De ver coisas grandiosas, poderosas. De uma pessoa estar enfermo, marimbundo numa cama. De uma pessoa estar sendo desenganada pela medicina. E você chegar e você orar por essa pessoa. Ontem eu estava atendendo aqui uma jovem médica. Aí eu estava conversando com ela, e aí eu falei assim, olha doutora, muitas coisas que você vai cair nas suas mãos, não tem como a medicina, a ciência não tem resultado, não tem solução para esse caos, mas Jesus tem. Eu já conversei com os médicos e eu falo a mesma coisa, e por isso que muitos médicos mandam paciente para mim. Por quê? Porque nós sabemos que a medicina se torna limitada. Por mais que a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência vai evoluir de uma maneira, porque a ciência também é a inspiração do Espírito Santo na vida do homem para novas descobertas. Porque nem todos conhecem a palavra, nem todos, muitos dentro da casa de Deus não têm fé. Para que ver o acontecimento? Olha que Tiago escreve, Tiago 5,13. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja. E esse ore sobre ele ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, portanto, as vossas faltas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que serdes curados. A súplica do justo pode muito suas eficácia. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Cure. É isso a palavra do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que Deus nos deu. Eu já ministrei aqui, anciões não são aquelas pessoas que você pensa de cabelinho branco, já no final da sua vida. Não, ancião são pessoas maduras, pessoas que têm experiência, homens e mulheres que têm experiência, que têm comunhão, que têm maturidade espiritual. Esses são os anciões.
Para nós, no nosso dialeto português, nós temos a imagem de uma pessoa já numa idade avançada, ou terceira idade. Mas não, está falando de pessoas maduras, pessoas ungidas, pessoas que têm relacionamento, comunhão com Deus, maturidade espiritual. Qual é o objetivo dela? Fazer as pessoas ficar mais alegres ainda, curar os enfermos, confessar as vossas culpas, ouvir essas pessoas. Muitas vezes o problema está numa mágoa, numa tristeza, numa ira, num ódio, numa injustiça, num ferimento, num hematoma, de um dardo, de alguém que chegou e falou algo que você não gostou, te machucou, te feriu, e muitas vezes você fica presa a essas coisas. E num bate-papo, num aconselhamento, num cafezinho junto, Deus traz a resposta, solução. Cante louvores, adore. Porque o louvor traz a presença de Deus. A hora que a igreja tiver consciência da importância da adoração, do louvor, ninguém chegaria atrasado na igreja de Deus, na casa do Senhor. Ninguém. Tem muitos que chegam atrasados porque não gostam do louvor. Não, esse louvor aí não simpatizo muito com ele. Não gosto muito desse ritmo. Sabe por que as pessoas agem assim? É porque quando ela estava no mundão, ela ia comprava um CD, um DVD, uma cassete, um HF, não sei o que tinha na minha época. E aquele louvor, aquelas músicas eram para ela, satisfazia ela. Aí ela vem para a igreja e ela quer que a música satisfaça ela. Aí esse louvor é muito longo, é muito 6 cânticos. Eu já ouvi muitos aqui que saíram, foram embora, porque nós cantamos muitos cânticos. Isso se torna cansativo, né? E eu não gosto desse tipo de louvor, eu gosto daquilo, porque lá no mundo as pessoas ouviam música para eles. A hora que eles entenderem que nós vem na casa de Deus para oferecer a Deus, não é para mim, é para o Senhor, não é para você, é para Deus. Não é o tempo que vão cantar para você, para satisfazer você, não, você está totalmente equivocado. Nós vamos na casa de Deus para louvar o Senhor, para adorar a Ele, para glorificar a Ele, porque nós somos gratos a Ele. Que nem eu tenho um ministério que muitas vezes os irmãos só vêm aqui o dia que estão ministrando. Vou repetir por causa do barulho. Tem alguns irmãos que só vêm no culto o dia que ministra, que outro dia não vêm. Precisamos se converter. Então eu só venho na igreja o dia que eu vou pregar. Hoje eu não vou pregar, pastor Isaur não vai pregar, então não vou na igreja porque é outro que vai pregar. Amado, nós precisamos se converter. Nós precisamos viver uma vida diferenciada. Nós precisamos viver uma vida cristã. Por isso que nós vemos tantas igrejas, eu passo pregando e passo em muito lugar. Igreja grande com toda estrutura, pessoas doentes, enfermas. Pessoas ministrando no adultério, pessoas que ministrando com ódio do coração de outra pessoa, ódio do coração do irmão, crente mimimi, qualquer coisa está indo embora. Nós precisamos viver uma vida autêntica de fé, uma vida transparente diante do Senhor. É isso que nós precisamos. A música que nós cantamos é para Deus. Não é para nós. Por isso que eu chego cedo. Por isso que eu não gosto de chegar atrasado na casa do Senhor. Porque eu tenho que me preparar para entrar na presença do Pai com louvor, adoração, ação de graça. Por isso que eu nem faço questão dos irmãos ler Bíblia aqui antes de começar o louvor. Porque o interessante é você entrar na presença de Deus adorando, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Santificado seja o teu nome. É um ato de adoração. Antes de eu pedir qualquer coisa, entra adorando, entra louvando, entre com ação de graça diante do Senhor. Isso traz a presença do Pai
para com nossas vidas. Ministrar a Ele toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque as músicas do mundo lá fora é para servir o homem. As músicas de dentro da casa do Senhor para servir a Deus. E nós precisamos entendermos. Tiago 5,16 diz assim: confessai, portanto, as vossas faltas uns aos outros, orai um pelos outros para que sereis curados. A súplica do justo pode muito em sua eficácia. Quem que é justo? Todos aqueles que têm Jesus como Salvador. Tem algum justo aqui? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você é justo. Então a sua oração, você tem que ter consciência que a sua oração ela é poderosa e a sua oração ela é eficaz. A sua oração ela é poderosa, porque você é justo. Jesus nos justificou. E ela é eficaz. O que é eficaz? Ela vai trabalhar em cima daquilo que você declara. Por isso a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Muitas vezes, se você não abrir o teu coração, Deus conhece o teu coração. O diabo não quer que você compartilhe algumas situações, porque assim ele vai ficar ferindo, bombardeando a tua alma, vai ficar apontando para você. Mas quando você abre e deixa, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, prosperará. Mas aquele que não confessa, jamais prosperará. Então tem muitas coisas que não adianta somente você orar, orar, orar. Você precisa conversar com as pessoas, compartilhar com as pessoas. Você precisa chamar alguém, tomar um cafezinho na sua casa e faz com que ela exponha aquilo que está de errado na vida dela. Porque muitas vezes alguns pecadinhos de estimação têm causado mal naquela vida. E quando você abre, você compartilha, ali entra a cura e ali entra a libertação. E aí você pode orar. E Deus vai se manifestar de maneira grandiosa e poderosa. É assim que funciona. Esse é um culto de curas e milagres, um culto de libertação. O que liberta é a palavra de Deus. É a ministração da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que eu e você somos justificados. Então nós somos justos. A tua oração, ela é poderosa e eficaz. Meu Deus. A hora que nós entendermos isso, que a minha e a sua oração, ela é poderosa, é eficaz. Ah, pastor, gostaria de orar por mim? Sim, eu sempre vou orar por você. Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Não, pastor, é que a sua oração é mais poderosa do que a minha. Ai, que eu já ouvi muito, pastor, que eu sei que você está mais perto de Deus. Não, não. Não é que eu esteja mais perto de Deus. É você que está mais longe de Deus. É isso o problema. Eu tenho dia que quase perco a voz de tanto orar. Tem dia que dá vontade de eu ficar em casa assim, quieto. Às vezes até converso pouco com a Nizete, porque eu canso de tanto orar para as pessoas. E eu não me nego a orar por ninguém. Mas a maioria das pessoas, eu pergunto: você não orou? Não, eu já orei, fulano de tal já orou. Por que não aconteceu? É porque eu tenho ensinado, você precisa orar com a consciência daquilo que Jesus, da obra perfeita de Jesus. Quando nós começarmos a orar em consciência daquilo que Jesus já fez, amados, você vai ver que as coisas fluem, acontece, manifesta, resposta, solução, direção. As coisas se tornam simples. Porque a obra do Senhor é completa. Amém, querido? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook.
Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.